Bom dia! Hoje me atrasei um pouquinho, peço perdão ali por esses minutinhos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre reposicionamento. Em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa nos posicionar, a gente precisa decidir dar alguns passos que vão nos realinhar frente aos propósitos, ao propósito para o qual nós fomos chamados. E nessa manhã eu quero falar muito sobre a partir desse momento que eu tive essa clareza, essa reconstrução, eu diria assim, até da minha identidade, essa clareza de propósito. Quando a gente tem esse discernimento, é impossível nós não nos movermos frente a isso e não darmos os nossos passos, as nossas escolhas, as nossas prioridades alinhado a esse chamado, a essa clareza de propósito. Bom dia, tudo bom? Fico feliz aqui, pessoal acompanhando. E então, em 2020, eu tive que saber dizer não para algumas coisas. Quando a gente tem essa clareza, a gente precisa nos reposicionar, né? E o que acontece? Alinhar as nossas prioridades. Quando a gente tem esse entendimento das ferramentas, dos dons, daquilo que nos foi confiado, é impossível permanecer no mesmo lugar. É impossível abstrair, né, toda essa missão e não fazer as mudanças necessárias. E eu quero trazer um pouquinho uma parábola que eu acho que por si só ela já sintetiza muito disso, que é a parábola dos talentos, né, muito conhecida. Ela está em diversos evangelhos. Eu vou citar aqui em Mateus 25, 14 e 30. Não vou ler ela toda. Depois eu convido você a abrir a Bíblia e meditar nessa palavra. E essa palavra vem ao encontro a um despertamento que eu tive em sonho, mas também em diversas vezes buscando na intimidade, né, o meu Criador, onde ele me perguntava: o que você está fazendo com o tesouro que eu te dei? Muitas vezes a gente não reconhece e não percebe o valor daquilo que nos foi confiado. E aí o que acontece é que quando a gente não sabe esse real valor, a gente simplesmente não se move, a gente não consegue olhar não apenas com gratidão, mas com um senso de autorresponsabilidade, de multiplicar aquilo que nos foi dado. Porque quando a gente recebe, todos nós, desde que nascemos, já viemos com uma série, um pacote assim de bênçãos, de coisas extraordinárias que Deus confia e dá as singularidades, habilidades, dons e talentos para cada um. A gente, às vezes a gente não tem essa consciência, e a gente precisa saber que se nos foi confiado tudo isso, é porque existe um propósito, é porque pessoas precisam desses talentos multiplicados para que a gente possa alcançar a vida delas, compartilhar, impactar, transformar as outras vidas ao nosso redor. E é muito engraçado, né? Porque nessa parábola, aquele que recebeu, digamos, menos talento, foi aquela pessoa que reteve
e que se colocou numa posição de vítima da situação, uma posição de julgadora com a sua justiça própria, né? E simplesmente não se moveu. Essa pessoa se acomodou, ou por sua preguiça, ou pelos seus medos, por todas as justificativas e desculpas que ela teria. E quantas vezes nós fazemos isso, né? A gente tem todo o recurso, a gente tem todos esses dons, essas coisas nas nossas mãos, aos quais nos foram confiadas, mas a gente inventa, não tenho tempo, agora não é a hora apropriada, enfim, fica dando mil desculpas e a gente não se move, a gente não sai do lugar. Quantos projetos, quantas ideias, promessas, sonhos guardados no nosso coração, quantas habilidades que a gente retém. A gente simplesmente não transborda, não coloca para fora a serviço do próximo, do outro. E essa é uma mentalidade muito escassa e muito egoísta da nossa parte. E a gente precisa se reposicionar e extrair daquilo que nos foi confiado algo de maior valor, porque o mundo precisa disso. Quantas vezes, talvez pelo nosso pouco, né? Como essa pessoa ali da parábola, que nos foi confiado às vezes um talento, uma coisa, mas nem aquilo a gente consegue prosperar, a gente consegue utilizar em prol do mundo, né? Não apenas da nossa vida. E aí o que acontece quando a gente retém? A gente vai ficando cada vez mais escasso. Você já parou para pensar quantas coisas, às vezes a gente olha para alguma pessoa e diz, meu Deus, essa pessoa tem tantos frutos, é tão próspera, mas porque esse é um princípio, né? Diz nessa própria parábola, né? Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, quando a gente não compartilha isso, eu posso falar em termos, às vezes, de conhecimento, um aprendizado, é alguma habilidade mesmo que você tem, mas se você não utilizar a serviço do outro, a serviço do mundo, isso vai se tornando escasso na sua vida, você vai se tornando estéril, né? Por quê? Porque simplesmente você está retendo algo que lhe foi dado, mas não para ser escondido, mas para ser compartilhado com o mundo. Então, essa é a primeira reflexão que eu faço, que em 2020 é claro, eu já tinha essa consciência, mas eu dava muitas desculpas para tantas coisas que eu sabia que tinha sido chamada a colocar para fora, né? A projetos que até eu brinco, né? Muitos deles, com plena consciência, eu sei que me foram dados direto dos céus, com um propósito específico. E eu sempre me dei tantas desculpas por longos anos. Não sou capaz, não é a hora, enfim, tantas coisas. E no momento que eu comecei a me mover, a capacitação veio, a força veio, né? Aquela coisa, não tenho tempo. Comecei a levantar às 5 horas da manhã. Faça um plano de forma muito, como é que eu vou dizer, muito prática, muito específica. Quando a gente se acomoda e começa a dar desculpas, é porque realmente aquilo não é prioridade, né? Aquela frase, né, que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. E é fato, porque a gente é um auto-engano, né? E é simplesmente a gente tomar um posicionamento, não se, como é que eu vou dizer, não se acomodar mais e colocar com um plano de ação. O que eu vou fazer a partir de amanhã? Vou levantar cedo? Que dias? O que eu preciso fazer
para realmente sair do lugar? É estudar? Então vou buscar conhecimento. É praticar? Como é que eu vou produzir e colocar esse conteúdo ou essas habilidades para fora a serviço do outro? Então, em tudo é uma questão de decisão. Por isso que o tema de hoje é reposicionamento. A gente precisa, sim, assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel e começar a fazer, sair do lugar, sem dar desculpas. O mundo tá cheio de desculpas, né? Então, a gente precisa seguir em frente e prosperar. O outro ponto que eu queria trazer como reflexão é saber alinhar as prioridades. Porque também não adianta a gente fazer tudo junto de qualquer jeito, né? Sem um planejamento, sem definir as prioridades, o passo a passo. E uma das coisas mais importantes é que quando a gente faz essas escolhas, a gente define se realinhar, a gente vai ter que ter a coragem de dizer não para algumas coisas, de ser seletivo, porque quando a gente cria essa consciência, a gente começa a ter o poder, o governo nas nossas mãos, né? Então a gente vai ter que sempre fazer a pergunta, bom, isso que eu estou fazendo vai me levar mais próximo no cumprimento do propósito ao qual eu fui chamado? Está alinhado com os meus objetivos, com os meus valores? Esse é um exercício diário, né, que a gente precisa se fazer, porque senão quando a gente vê, nós estamos de novo naquela roda viva, fazendo sempre as mesmas coisas, parece aquele ditado do cachorro correndo atrás do rabo e a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa sim saber que as nossas escolhas, elas definem o nosso futuro. E é o futuro hoje, né? Não é lá só lá na frente, porque é o processo, é passo a passo. Cada escolha que a gente dá hoje, ela vai ter um reflexo. Então, é saber, é trazer essa consciência do poder das nossas escolhas, né? E saber alinhar as prioridades na nossa vida. Aqui também eu gosto de citar, porque nada melhor do que a palavra para trazer à luz alguns princípios. E a palavra é tão linda que ela é viva e ela vai nos norteando, nos sinalizando em cada passo. Eu gosto muito da passagem que diz em Apocalipse 3, 15 e 16: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Bem dura essa palavra, né? Mas é isso, é o poder das escolhas, desse posicionamento. A gente não pode ser meio que, né? Mais ou menos em cima do muro. Quando a gente tem essa clareza, a gente tem essa, como é que eu vou dizer, o peso dessas responsabilidades, né? Das consequências que isso vai gerar. Então, em tudo na vida, no seu posicionamento, nas suas escolhas, não fique em cima do muro, né? Você tem essa clareza? Se você não tem, é hora de buscar. Mas se você já tem, então é hora de se reposicionar. É hora de fazer as escolhas certas, não pela metade. Porque às vezes a gente tem medo justamente de se posicionar, porque por medo de como vão nos julgar, como vão nos ver, medo das críticas, dos riscos, de tanta coisa. Mas lembre-se, o único que você deve prestar contas é aquele que te criou, é aquele que é o Senhor da tua vida, e isso é o que importa. Outra passagem que está em Josué 24:15, eu gosto muito disso, né? Que é essa coisa de não dessa consciência do poder que a gente tem das nossas escolhas. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, né? Seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, enfim,
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui fala assim dessa questão espiritual, mas isso cabe a nós em qualquer situação. Seja, eu estou falando agora principalmente em relação a princípios. Quantas vezes, em meio à sociedade, em meio ao nosso trabalho, junto a clientes, fornecedores, em tantas situações, a gente não se posiciona, né? Por medo de retaliação, medo de ser excluído do grupo, por tantas coisas, e a gente não é fiel às nossas convicções, aos nossos princípios. A gente tem que se lembrar sempre que nós fomos chamados para fazermos a diferença. Não é aquela coisa, vida leva eu, né? Nós precisamos ser luz aonde estivermos e assumir uma posição de liderança perante a nossa vida e sabermos da oportunidade que a gente tem de inspirar, em liderar, em apontar o caminho certo para aqueles que estão à nossa volta. Quando a gente tem essa consciência e quando a gente vive ela. Porque também não adianta discursar e não ser testemunho, né? É hipocrisia isso. Na verdade, isso vai contra, inclusive. Então é melhor realmente você ficar de boca fechada. Mas quando você vive isso, né? E você, inclusive, compartilha com a sua trajetória de vida, não deixe de abrir a sua boca, de fazer a diferença. Porque às vezes, muitas vezes, por reter, né, esse conhecimento, essa vida que está dentro de você, outras pessoas estão perecendo, né? A gente precisa uns dos outros, e se a gente já passou por aquilo, por alguma dificuldade, algum aprendizado, é para que a gente possa passar isso adiante, como uma corrente do bem mesmo, né? Outro princípio que eu queria trazer, o poder da clareza de quem nós somos nele, naquele que nos criou. Quando a gente tem esse reposicionamento, a gente precisa viver integralmente, na plenitude isso. Quero trazer aqui também mais algumas passagens que diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Em Gálatas diz, Gálatas 4,7: assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, quando a gente tem não apenas esse entendimento, mas a gente começa a viver essa perspectiva de filhos de Deus, de co-herdeiros de Cristo, como embaixadores do reino, a gente tem um novo posicionamento, porque é um posicionamento de governo, né? É como às vezes um filho para um pai. Obviamente a gente tem a reverência, a questão da honra, a questão do temor, de pedir ao pai tantas coisas. Mas, por exemplo, um filho pede para fazer algumas coisas dentro de casa, né? Quando há esse respeito, quando já existe uma relação de intimidade. Claro que não, ele já sabe o que convém a ele, o que ele tem o direito, né, esse lugar de pertencimento para acessar algumas coisas. Por exemplo, ele está com fome, ele vai acessar, vai abrir a geladeira, vai pegar alguma coisa. Ou seja, esse acesso é livre. A gente precisa saber que nós somos filhos, e filhos eles têm parte dessa herança, como é que eu vou dizer, desse legado que Deus nos confiou. Então, quando nós passamos a ter essa clareza, a gente entende que o governo também está nas nossas mãos, e nós temos a oportunidade de se apropriar, de se mover de forma natural, e como é que eu vou dizer, é como a história do filho pródigo, né? Agora me lembrei também. O filho talvez mais pródigo da história era aquele que vivia na casa do pai. Mas por quê? Porque ele não entendia a clareza da sua condição de filho. Ele, na hora ali, né, que o irmão
rebelde retornou, ao invés dele se alegrar, né, pela festa, por tantas coisas, ele disse: mas eu que estou aqui, trabalhando, sendo fiel há tantos anos, você, pai, você nunca me deu uma festa. Mas por que ele esperaria aquilo? Ele podia ter pedido ao pai dele, ele podia ter celebrado cada dia essa posição de filho. E ele, como aquele servo o homem escasso dos talentos, de um talento, ele já veio com o julgamento. Ah, porque você é aquele que cobra aquilo que não tem, enfim, já foi julgando o seu senhor, né? Então, e é a mesma coisa, o filho mais pródigo foi aquele que foi julgar o pai, julgou as outras pessoas. Por quê? Porque ele não vivia a condição, ele não desfrutava da sua posição de filho amado, que tinha acesso livre a todas as coisas. Então que a gente tenha esse entendimento também, que quando a gente sabe o nosso lugar, quem nós somos, através de quem nós fomos gerados, a gente possa se mover a partir dessa atmosfera e a gente tem o acesso de todas as coisas. A gente não faz porque a gente não quer, porque a gente não tem esse reposicionamento, essa clareza. E outra reflexão que eu quero trazer hoje é o poder da clareza do nosso propósito de vida, do nosso chamado. E assim, por mais que todos tenhamos um chamado específico, o nosso grande propósito, né, que está lá no início da palavra em Gênesis, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali ele confiou ao homem o domínio, o governo sobre a terra, sobre todas as coisas. E por que a gente não assume esse governo das nossas vidas? É uma reflexão bastante dura, porque por quantas vezes a gente, de novo, cai em desculpas, cai numa posição de vítima. Ah, porque eu não tive escolha, porque isso, porque aquilo, dá milhões de fugas, e a gente não assume essa responsabilidade, o nosso papel, né, diante o nosso próprio propósito da nossa vida. Então, quando a gente entende que nós fomos chamados para governar nessa terra como filhos de Deus, não como uma pessoa autoritária, totalitária, né, para subjugar as coisas, mas assim, quando a gente assume esse governo com sabedoria, com propósito, com intencionalidade, as coisas começam a acontecer. Porque a gente, é inevitável, sai da nossa zona de conforto. E agora, trazendo um pouquinho da minha trajetória ali de vida, né, que em 2020 eu fiz muitas escolhas a partir de todas essas consciências, né, que são eu comecei a dar os passos rumo a tantos projetos, tantos sonhos, tantos chamados que queimavam no meu coração, mas que por anos eu só dei desculpas. E como que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode se mover e sair do lugar? A gente precisa se debruçar nisso e começar a planejar, começar a organizar e fazer os sacrifícios necessários. Uma das coisas é justamente mexer na nossa própria agenda e tornar alguns desses alvos prioritários. E ali eu falo não simplesmente agora em carreira profissional, em projetos específicos, mas também em áreas diversas da nossa vida, porque a gente sempre precisa lembrar que nós somos integrais. Eu sempre falo isso, nós somos corpo, alma e espírito. E aí, quando a gente tem essa compreensão de que a gente precisa
viver nessa plenitude, a gente vai olhando cada área da nossa vida e realinhando segundo esse propósito, segundo esse chamado, porque cada área é codependente uma da outra. Às vezes, se algumas ficarem negligenciadas, logo ali na frente a gente vai sentir. Então, essa sensibilidade, essa prioridade precisa sim ser trazida à luz e ser colocada como um plano de ação. Entre muitos projetos, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, estou escrevendo um livro, eu estou no 10º capítulo agora, e é um livro que em breve vocês vão saber, né? Não vou adiantar muito o conteúdo dele, mas é uma mistura assim de case da marca, né, que ali do projeto da Lídio Carraro, misturando um pouco do meu testemunho de vida, minha trajetória de vida, também um pouco de desenvolvimento pessoal, espiritual, e para que justamente de alguma forma, assim como eu fui alimentada, inspirada por tantas pessoas, por literaturas, por coisas que me inspiraram, me despertaram, hoje eu sinto como algo que faz parte, assim, até como gratidão para devolver, e não só devolver, mas para transbordar para as pessoas à minha volta, poder colocar isso para fora, compartilhar desses aprendizados com outras pessoas, porque é justamente nas nossas dores e naquilo que a gente já venceu que a gente pode se conectar e ajudar o próximo. E também vou revelar aqui algumas dessas coisas, desses projetos, algo que quem me conhece um pouco mais a fundo sabe o quanto eu amo, sou apaixonada em escrever, né? Começou ali aos 7 anos, quando eu editei o meu primeiro livro, e infelizmente, por tantas neuras, achando que eu fosse incapaz ou não tão boa o suficiente quanto as minhas próprias expectativas, eu acabei interrompendo essa carreira, eu diria, né? Eu acabei, obviamente, utilizando ela nas minhas... no meu trabalho, né? Até como ali no meu papel de marketing, de comunicação, sempre escrevi muito. Eu digo que eu acabo recebendo dos céus, baixando os downloads ali e colocando isso para fora, mas eu acabei não publicando mais nada. Então, também, além do livro, eu amo escrever poesias, e eu e meu esposo estamos com um projeto muito lindo ali para que em breve a gente possa também transbordar para as outras pessoas, mas dentro do segmento da música, que é algo que eu sempre me perguntei, né? O que eu faço além, obviamente, do hobby e de tocar piano? Sempre amei música. Meu esposo tem um dom, um talento muito lindo, muito especial com a música. Eu estou vendo ele ali, né, acompanhando a minha live, fico muito feliz. E essa consciência que a gente não pode reter isso, mesmo que seja para que venha inspirar uma pessoa, 2 pessoas, se a gente já transformar, tocar o coração de algumas pessoas à nossa volta, nós já cumpriremos o nosso propósito. Voltando, né, à menção inicial ali da parábola dos talentos. Não retenha mais aquilo que Deus te confiou, aquilo que pode, de alguma forma, fazer a diferença na vida de outras pessoas. E entre tudo isso tem outros projetos também, mas não vou agora falar de todos eles, mas pouco a pouco, se Deus quiser. Eu estou fazendo minha parte, trabalhando para que eles sejam desenvolvidos, para que eles como é que eu vou dizer, cansei de reter. Eu sempre falo que chega um ponto na nossa vida, quando a gente vai se distanciando do nosso chamado, do nosso propósito, a vida dá um jeito de fisgar você e trazer você no centro da vontade de Deus. Porque ninguém nasceu por acaso, ninguém recebeu tantos tesouros por acaso. Eu preciso dos teus tesouros, você precisa dos meus e das outras pessoas. Nós somos como
pecinhas de um grande quebra-cabeça e as respostas estão na vida, né, um do outro, nós precisamos disso. Então é hora sim de utilizarmos todas essas habilidades, tudo isso que queima, que brilha os nossos olhos, queima o nosso coração, a serviço do próximo. E esse né, mais uma vez eu trazendo aqui à tona, né, para vocês, inclusive, que tem mais curiosidade, acompanharem o projeto do Instituto Faces do Mundo. Ele nasceu para isso, não apenas como algo assim que, digamos, eu quero expor, né, essa vontade de expor os meus dons, os meus talentos, mas principalmente um projeto que ele possa dar condições às pessoas na sua mais, como é que eu vou dizer, variadas condições e habilidades, que elas possam contribuir para criar um movimento de restauração na vida de pessoas, na vida de famílias. Talvez o pouquinho de experiência e das habilidades que você tem pode fazer a diferença para muitas pessoas. Então esse é um projeto, uma plataforma que nasceu para isso também, para que a gente possa criar um movimento de cooperação uns com os outros, para que a gente faça diferença nesse tempo, nessa geração. Eu diria que essa é a mensagem, né, que eu tinha para compartilhar com você. E fica a pergunta, então, o que você precisa fazer para se reposicionar? Pense com carinho sobre isso nessa semana, né? E tenha a sensibilidade de ouvir a voz que queima, que clama dentro do teu coração, e tenha a coragem de obedecer essa voz, né? A gente sabe que a gente é um misto e é necessário de coração e emoção, de racionalidade, mas saiba que as respostas principais, elas vêm do coração, em especial quando esse coração estiver alinhado com o teu Pai, com aquele que sabe todas as coisas, aquele que tem as respostas, que sabe o início, o meio e o fim. Então, não economize tempo nem esforço de entrega, de buscar esse relacionamento na intimidade com aquele que realmente te conhece, que te projetou e que sabe do teu propósito, que te chamou para fazer a diferença nesse tempo. Um grande abraço no coração e até sexta-feira, que vai ser a nossa próxima live, bem cedinho aqui às 6 e 7 da manhã. Um beijo grande, um ótimo dia para todos!